Uhum. Vestiram os garotos com a mesma roupa, o mesmo tênis, tudo igual, e colocaram esses dois garotos para andar numa rua. Uma hora vinha o garoto branco, outra hora vinha o garoto negro. Quando vinha o garoto branco, as pessoas continuavam no mesmo lugar da calçada, seguiam tranquilamente pelo seu caminho. Quando vinha o garoto negro, a maioria das pessoas ou segurava muito a bolsa, ou então a pessoa passava para o outro lado da calçada. E elas faziam isso porque elas pararam, pensaram, eu vou mudar de calçada, eu preciso. Não, porque inconscientemente ela já percebe aquilo como uma ameaça. Tinha esse arquivo, E né, aí, por que rápido. ela tem esse arquivo? Porque a maior parte da população, por exemplo, que está carcerária é negra. Quando ela vê uma reportagem, e aí nós vemos as reportagens, por exemplo, falando assim, quando é um jovem negro, traficante é preso. Quando é mesmo um garoto traficante também, branco de família rica, que é estudante universitário, ele não coloca traficante, ele coloca estudante universitário encontrado com droga, entende? Então isso vai alimentando os nossos vieses inconscientes. E aí nessa hora é que a gente comete erros absurdos. Quantas vezes eu já sofri situações de a pessoa estar com toda a melhor intenção do mundo, querendo até me fazer um elogio, só que ele vem carregado de preconceito, sabe? Isso acontece muito. Então, e aí como é que a gente sai do viés inconsciente? Como é que a gente se livra dos viés inconscientes? É estudando, é convivendo com o diferente, é aprendendo, interessando pelas histórias das pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados. É porque a gente tem que trazer para a consciência, alimentar o nosso cérebro de outras referências para que a gente, então, não repita aquilo que a gente faz no automático. Quando você falou trazer para a consciência e conviver, e na empresa, esse viés inconsciente, esse viés corporativo inconsciente, o benefício da diversidade, quando eu consigo perceber, ter consciência e transformar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos ganhos que a gente tem de forma corporativa, empresarial, quando essa alma, né, porque é bem característica do teatro também, né, alma aberta para outras vozes, perceber o diferente, o outro, convivem no mesmo espaço e contribuem também com aquele segmento. Olha, há que se preocupar muito em não só atrair essas pessoas, né, aquilo que eu falei lá no comecinho do nosso papo, também com a inclusão dessas pessoas. Essas pessoas têm que chegar e elas não podem ter a sua cultura, o seu jeito de ser, o seu jeito de vestir, o seu cabelo. Esses dias eu vi uma pesquisa de uma queridíssima amiga minha, Juliana Kaiser, ela fez uma pesquisa com mulheres negras, todas de nível superior, no mínimo nível superior, que estão no mercado de trabalho. E 70% dessas mulheres falaram que elas já vivenciaram no mercado questões relacionadas ao cabelo. Ou elas têm que justificar por que o cabelo é crespo, ou elas têm que justificar por que elas usam tranças, ou elas têm que justificar por que elas alisaram o cabelo. Sempre tem. O cabelo é uma questão. Que dia que cabelo foi uma questão para homem branco numa empresa? Então, isso vai jogar nela um peso a mais do que ela ter que se preocupar com a performance, por exemplo. Então você está falando de aculturação. Eu preciso criar esse ambiente também nas outras pessoas que estão lá também. Sim. Porque senão eu coloco uma situação, ela vai ficar conflitante, ela não vai fluir. Né? A pessoa pode ser competente, mas tem a sensação também de não pertencer ao grupo. Né? Exato. Isso é perigosíssimo, né, Tânia? Senso de pertencimento é fundamental. E aí, então, primeiro, assim, tem que se preocupar com a criação desse ambiente favorável a essas diferenças. Feito isso, e essa pessoa então chegando, tendo realmente sua voz ouvida, sua vivência acolhida, o seu ser respeitado, os ganhos são imensos, os ganhos são infinitos. E aí eu posso citar alguns, e eles são baseados por institutos muito sérios. Nós temos estudos da Accenture, nós temos estudos da McKinsey, nós temos estudos publicados em Harvard Business Review, enfim, vários institutos aí, eu não estou falando do Instituto da Casa do Capanema, mas é de institutos de grandes estudiosos, de Sim. gente que pesquisadores mesmo. Instituições conceituadas, sérias. Exatamente. E aí, o que eles falam? Quando você atrai a diversidade e inclusão para suas empresas, você ganha em inovação. E por que se ganha em inovação? A inovação só acontece quando você pensa diferente. Né? Se você pensar igual, você não inova. E aí, quando você traz pessoas de diferentes referências, a possibilidade de você ser criativo e com isso você ser inovador aumenta assim, exponencialmente. Você ganha em
Então, você ganha criatividade, inovação. A taxa de turnover, que é esse entrar e sair de funcionários, reduz drasticamente. Por quê? Principalmente pessoas de grupos subrepresentados. E aqui eu estou falando, quando eu falo em pessoas de grupos subrepresentados, eu estou falando de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Se ela está numa empresa onde ela é acolhida, respeitada e tudo mais, ela não vai sair por qualquer proposta de R$ 500 a mais. Então, por isso, a taxa de turnover nessas empresas se reduz significativamente. Uhum. Além disso, você reduz a chance de conflito. A possibilidade de conflito, a diferente, ela reduz, porque parece momento, que é o contrário, né? Num primeiro momento, você vai ter conflitos. Porque até ajustar. Depois que você... Porque tem isso, né, gente? Tem um costume. Se você não está acostumado a conviver com determinadas pessoas, até que se ajuste, não é simples. E não adianta a gente ser pueril aqui de falar, não, vai ser tudo lindo, não vai ter problema. Vai ter, mas é um tempo. É um tempo de aprendizado. Depois, você reduz a chance de conflito, assim, drasticamente. Eu não tenho um número aqui para te falar, porque eu não tenho ele de cor na cabeça. Mas, buscando esses estudos, vocês vão encontrar, e tem isso facilmente aí na internet. Então, você reduz turnover, você aumenta a criatividade e inovação, você reduz conflito, e tudo isso vai impactar em lucratividade e sustentabilidade dos negócios. E aí também tem dados com números mesmo. Se você atrai mulheres e se você tem esses dois dados pela McKinsey. Se você atrai mulheres e se você atrai pessoas negras, você aumenta, se eu não me engano, em 15% a lucratividade dos seus negócios em comparação com o seu concorrente. Pô, quem não quer isso? É isso mesmo, produção. É isso mesmo, produção. Você, empresário do mercado corporativo, do mercado imobiliário, preste muita atenção nessas palavras necessárias de Tânia Chaves hoje aqui no Selfie com Mercado. Eu queria também aproveitar esse momento e agradecer a audiência é muito especial. E aqui, essa fala, esse lugar é extremamente necessário tocar nesse assunto e praticar também, não é? Não é só levantar essa bandeira, é sim construir essa base para sustentar esse mastro, que é essa fala muito bendita por Tânia. Eu queria também deixar um recado aqui para você. Compartilhe, se inscreva no canal, encaminhe esses bate-papos do Selfie com o Mercado, que a gente sempre traz pessoas ímpares, né? Com outros olhares, para sair da caixa de piso, parede e teto. A gente precisa também preencher com vida, com histórias, essa construção do nosso mercado imobiliário e também das nossas empresas. E por falar em empresas, eu contrato pessoas e treino competências, ou eu contrato competências e treino pessoas, Tânia? Olha, pergunta de milhões. Eu penso que a gente contrata pessoas e treina competências. Porque a gente tem que olhar para a pessoa, né? A competência, eu acho que sempre competências são treináveis. Claro, tem competências que são natas da pessoa, né? E aí, trazendo de novo para a questão da diversidade, é muito legal quando a gente percebe, principalmente as soft skills, que pessoas de grupos representados têm e que muitas vezes você não consegue em pessoas de grupos privilegiados, como, por exemplo, resiliência, como, por exemplo, uma facilidade de resolução de problemas, uma facilidade de resolver de maneira criativa os problemas. Então, é muito mais difícil treinar essas coisas. Isso é muito interessante que você está falando, porque é como se a própria vida fizesse essa imposição para a pessoa. Ou você se vira, ou senão vai ficar pior ainda. E talvez um certo conforto na pessoa que tem tudo de mão beijada, ou herda aquilo, ou não constrói com tanto empecilho, portas fechadas, né? Aí a tendência de acomodação, né? As empresas também vão passando por isso, né? Tem grandes reportagens, estudos que apontam que as gerações, se não tomar muito cuidado, a construção do fundador, ela fica comprometida, várias empresas fecham na segunda, terceira geração, porque a pessoa herdou sem aquele esforço. Não, e que também não é regra, né? Que tem pessoas também que pegam a instituição e transformam ela em verdadeiras referências nacionais. Isso é muito bacana que você está falando, essa questão da competência da pessoa. E por falar em competência em pessoa, eu queria também ouvir nossa plateia. Opa! Nossa plateia VIP, nossa plateia VIP aqui no Selfie com o Mercado. Cadê a nossa plateia VIP? Olha só.
Natan Souza! Como é que você tá, Natan? Tudo bem, meu irmão? Olha só, queria dar um recado aqui para você. Natan trabalha com a gente lá no departamento comercial da Netmóveis Brasil. O Natan é uma figura ímpar, eu falei de vozes ímpares, ímpar no desenvolvimento do mercado imobiliário.